Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo. Hoje nós vamos aprender qual a diferença entre meditação, afirmações positivas, auto-hipnose e coisas do gênero. E uma observação que vamos falar aqui é simples e revelador, mesmo para a maioria das pessoas que já fazem algum tipo de meditação. Portanto, fique conosco alguns instantes, vamos fazer uma breve viagem ao interior da mente e seus mistérios. Meu nome é Frode Vani, sou formado em medicina tradicional chinesa, estudo mentalismo, hipnose, formas de curas naturais e assuntos do tipo. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, se inscreva, curta o nosso vídeo, ajude o crescimento do canal e compartilhe com quem você achar que vale a pena, com alguém que esteja precisando dessas informações. Então vamos lá. Meditação, afirmações positivas, auto-hipnose. Afinal, o que é cada uma dessas coisas? Elas estão interligadas? Não? São parecidas? São totalmente diferentes? O que acontece? Na verdade, tudo isso é um trabalho com a mente. E todas elas têm uma coisa em comum. Todas essas coisas têm a particularidade que eu chamo de concentração. Esse é o segredo. A forma de trabalho da mente a partir de tudo isso, da hipnose, da meditação, é a concentração. Ah, isso eu já sabia. Vamos para os seus segredos. Tudo, nesse caso, é uma questão de concentração. E existem várias técnicas de concentração e vários níveis de concentração. No caso, os níveis aqui são sempre os mesmos, níveis de concentração. As técnicas é que são diferentes. São técnicas para aprofundar os níveis de concentração. E todas as técnicas têm a mesma função, como eu acabei de dizer, são para aprofundamento dos vários níveis de concentração. A técnica mais conhecida, senão algumas pessoas acham que é a única forma de se meditar, de se fazer hipnose, ela é tão conhecida tanto na hipnose como em vertentes orientais da meditação, seja budista, chinesa, yoga, etc., é o relaxamento, com ou sem mobilidade física. O que eu quero dizer com isso? Você vai para uma sessão de hipnose, você deita, você vai relaxar. Você vai fazer uma regressão, vai relaxar. Você vai fazer uma meditação, você relaxa, solta o corpo, não é assim? Relaxamento. Imobilidade, no caso, algumas vertentes da yoga usam imobilidade. No caso é um asana, mas não é necessário, apesar que ajuda bastante também para quem faz. Mas o relaxamento, que é tão utilizado por tantas pessoas em meditação, não é o único e nem o melhor meio de se atingir vários níveis ou poderes da concentração. No caso, o melhor meio não é um que eu possa dizer qual é, isso depende de pessoa para pessoa. Tem vários meios, ou seja, várias técnicas. O relaxamento é uma das técnicas. E o que vai dizer qual é o melhor meio é a própria pessoa. Você tem que experimentar as técnicas. Então nós vamos entender agora os níveis de concentração. Segundo o Yoga Sutras de Patanjali, muito conhecido entre os yogis, a prática de yoga está dividida em, e aí muita gente já conhece isso, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Com relação a Yama e Niyama, nós não vamos falar porque não está dentro do contexto do nosso vídeo. A gente vai falar simplesmente sobre prática dentro da parte da mente, meditação, não sobre comportamental, certo? Agora vamos entender um pouco cada uma dessas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, de uma forma diferente, mais prática. Quanto aos asanas, isso está dentro do que eu chamo de relaxamento com ou sem imobilidade. Não estou falando que é o asana, estou falando do passo a passo que se usa tanto em hipnose como meditação e coisas do tipo. A primeira parte disso é o relaxamento. Dentro, vamos dizer assim, dessa técnica, a gente vai usar a técnica de relaxamento como foco, por enquanto, tá bem? Então a primeira coisa que você faz é relaxar, ou estando imóvel ou não. Deitado ou sentado, você relaxa. Geralmente o que mais se sente com relação a isso são os incômodos físicos. A segunda coisa, que é o pranayama, que é técnica de respiração, na verdade é um foco de atenção. E aí que começa a coisa. Atenção.
Você vai relaxar e dar atenção a alguma coisa. No caso do pranayama, vai dar atenção à sua respiração e ter uma forma específica de respirar, com ou sem contagem e tudo mais. Muita gente relata que sente transpiração com isso. Isso também varia de pessoa para pessoa. A terceira parte, pratyahara. A palavra-chave disso é a concentração. E aqui começa toda a brincadeira. Ou seja, a chave está no 2 e no 3. Atenção e concentração. Não esqueça disso até o final do vídeo. Atenção e concentração. Atenção e concentração. Na técnica de relaxamento, você relaxa, põe a atenção em alguma coisa e se concentra naquilo e aprofunda a concentração. Em qualquer outra técnica, como a gente vai ver, você vai usar a técnica, pôr atenção, concentrar e aprofundar a concentração. Baseado nisso, nessa forma yogi de se fazer, a quarta seria dharana. O que é isso? Seria o se desligar do corpo físico. Mas o que é se desligar do corpo físico? Eu vou sair do corpo em astral? Talvez sim, talvez não, mas esse não é o foco. A questão aqui é que a concentração vai estar tão aprofundada que você não vai ter olhos, ouvidos ou tato para qualquer outra coisa. Sabe? É como se você não vai dar atenção como seu corpo está, o que você está ouvindo, que cheiro você está sentindo, a não ser o foco da sua atenção, seja qual for. Aí eu coloquei aqui, muita gente sente um barulho, um som, como que dentro da cabeça, no corpo todo. Ele é um aprofundamento da concentração e o corpo geralmente se torna leve, como se flutuasse. Algumas pessoas ficam tontas, como se estivesse balançando. A quinta parte, que é dhyana, já é o transe em si. E a sexta, o êxtase. São parecidos, mas são, na verdade, na prática, são bem diferentes. E são simplesmente... O transe é o aprofundamento da meditação e o êxtase é quando você meio que dilui o seu ego no objeto da concentração, seja o que for. Por exemplo, preste bem atenção nisso. Vamos voltar aqui. Isso aqui é a palavra-chave, atenção e concentração, certo? Se você, por exemplo, relaxa, põe a atenção na sua respiração, ou não, põe no terceiro olho, não, na batida do coração. Ou então coloca a sua atenção num som, num mantra, ou numa imagem, num pentagrama, num yantra, numa divindade, uma estátua de uma divindade que você queira, seja o que for, numa pedra, numa árvore, numa estrela. Você vai aprofundar essa concentração até meio que se desligar do corpo, até entrar em transe e até se diluir com aquilo. Ou seja, nesse ponto chamado samadhi, não vai existir nem você e nem o objeto da concentração. Vai ser aqui tudo uma coisa só. E aí que para algumas pessoas está um certo tipo de perigo. Por exemplo, teve gente que fez uma meditação com o Arcanjo Miguel e conseguiu chegar no êxtase e voltou dizendo que era a encarnação do Arcanjo Miguel, que ele era o Miguel e começou a fazer um movimento, uma ordem e tudo mais. Não é bem assim. Na verdade, você diluiu a ilusão do ego e viu que você é uma coisa com aquilo, mas como é uma coisa com tudo e qualquer coisa do universo. E, na verdade, se você não se enganar com relação a isso, o estado de êxtase, de samadhi, é onde você mais libera todo o seu poder e todo o seu potencial para exercitar a sua vontade. Bem, para quem quer se aprofundar, eu indico uns cursos excelentes que estão aí embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e adquirir o seu curso. Agora, vamos tentar resumir a coisa. Pode parecer muita informação, slide de antes, muito nome complicado para quem nunca viu isso, mas é simples. Você só precisa lembrar dessas três coisas. Primeiro, dar atenção, se concentrar no objeto da atenção e aprofundar. Só isso. Dê atenção para alguma coisa, se concentre naquilo o máximo que puder e se aprofunde muito, 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 até que seus sentidos desapareçam, até que você se desligue do seu próprio corpo, entre em transe e experimente o êxtase. Isso é meditação. E uma observação, esses são os níveis de concentração, usando presumidamente a técnica de relaxamento com ou sem mobilidade. Mas existem várias outras técnicas que podem ser usadas para aprofundar a concentração também, além do relaxamento da imobilidade.
certo? Que se pode chegar no êxtase, o samadhi, como a dança, o orgasmo, a raiva. Mas como assim? Vamos lá, só alguns exemplos. Os derviches dançando, você pode começar a dançar do jeito que quiser, ou pulando como os Zulus da África, ou girando como os derviches, e com aquele objetivo em mente também, o seu ponto no corpo, uma cura de uma doença, uma divindade, e você, em vez de estar parado e relaxando, você está em movimento, dançando. Só que com aquelas palavras-chave que eu falei, atenção e concentração, e deixa aprofundar. Entende? Você vai entrar em transe e vai chegar no êxtase. Talvez não na primeira, claro, né? Talvez não na primeira semana, no primeiro mês, talvez sim ou não, depende de cada pessoa. O orgasmo também é utilizado. O Maituna é uma forma de sexualidade mágica e mística que se usa na Índia também, que usa transe com orgasmo. A raiva também, um outro exemplo disso. Raiva, um movimento brusco. É você estar correndo, andando de bicicleta, ou treinando Kung Fu, batendo, chutando, socando, enquanto está com aquilo também em mente. Liberando toda aquela tensão e com todo aquele desejo ardente, aquela concentração. Parece louco isso para algumas pessoas, mas é exatamente assim. São várias técnicas para se aprofundar a concentração e se chegar no Samadhi, ou seja, ficar quieto como estátua parado não é a única forma. Segundo por mim, eu digo que é a forma mais básica, não a mais fraca. Quando se fala básica, eu não estou dizendo que é a mais simplória, nunca, certo? Na verdade, é a forma que todo mundo deve aprender. Até porque se você tentar fazer uma dança no orgasmo, na raiva, do jeito que você quiser, correndo e tudo mais, você não vai ter tanta eficácia e nem não vai conseguir chegar no transe se você não tiver uma prática meditativa de observar os pensamentos, de se concentrar numa coisa só e tudo mais. Bem, outra coisa que também ajuda muito é explosão emocional. Eu não coloquei aqui, mas isso é muito importante. Coloquei a raiva, mas uma explosão emocional como raiva, medo, a raiva ela é mais movimentativa, certo? O medo ele bloqueia, mas ele também pode impulsionar. Então qualquer tipo de movimento, de sentimento, desculpa, exacerbado e com uma concentração focada com toda a sua vontade, ele também leva ao êxtase e ao transe e êxtase, certo? Embaixo eu coloquei isso ainda pode ser potencializado por jejum, privação dos sentidos, sono excessivo, etc. Por exemplo, um monge no mosteiro. Imagina você sendo monge, você está sem comer, fica sem comer por alguns dias, trancado num quarto escuro, simplesmente fazendo mantra e meditando por algum motivo, numa divindade ou para desbloquear algum chakra. Você em pouco tempo vai sim desbloquear o chakra e vai chegar no êxtase do poder daquele chakra, até de cada um, se você quiser. Ou seja, isso pode ser potencializado juntando com outras coisas. E isso é meditação. Isso é hipnose. Isso é o domínio da mente. Na verdade, na hipnose a gente não precisa chegar tanto e nem é tão fácil chegar tanto, porque isso depende de pessoa para pessoa e de quem está hipnotizando também. Mas, por exemplo, as afirmações positivas, assim como a hipnose, se forem feitas no nível básico, já é excelente. O que eu quero dizer com nível básico? Eu estou falando no nível já depois da atenção, quando você já começa a concentrar. Quando você praticamente está entre lá e cá perdendo os sentidos. Tá tipo naquela viagem que alguém está te guiando para imaginar isso e aquilo, a caverna e tal, e não está mais dando atenção para como está seu corpo, entende? Seus pensamentos, você está bem focado naquilo. Isso já libera muito poder. Tá? Isso você já consegue ter contato com divindades, já consegue acessar o seu subconsciente. E como eu disse, existem níveis e níveis de concentração. O básico já funciona muito bem, bastante para a maioria das pessoas. Se você quer mais poder, tem que aprofundar a concentração. Se quiser se aprofundar na meditação, nesse tipo de assunto, eu indico uns cursos aqui embaixo, como eu disse, estão na descrição. Eles são muito bons segundo o meu ponto de vista. Bem, foi esse o nosso assunto de hoje. Espero que tenha te ajudado e principalmente que ajude as suas práticas meditativas. Quanto ao mais, muita saúde, muito amor, muita paz, um forte abraço e até o próximo vídeo.